Glória a Deus, glórias ao nome do nosso Deus. Estamos aqui nesse domingo na Escola Bíblica Dominical aqui, ó. Estamos aqui para pregar meia hora só você vai passar na presença de Deus. Lê a Bíblia todo dia. Nós estamos lendo aqui nesse domingo 2 capítulos do Evangelho de Marcos explicando. É rapidinho, gaste esse tempo agora na presença de Deus. Deixe Deus abençoar você nessa Escola Bíblica Dominical. Deixe Jesus operar na tua vida, amém? Vamos ler aqui, ó, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, que diz assim, ó. E reuniu-se em volta dele os fariseus, olha aí, ó. E alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que recebem, olha lá, para observar, olha essa palavra aqui, ó. Como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não manda os teus discípulos conforme a tradição? Olha lá, vou virar a página aqui. Estamos direto na Bíblia aqui, ó. Dos antigos, mas come com as mãos por lavar. E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. E diziam-lhe: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem disser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixa fazer por seu pai ou por sua mãe. Olha aí. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a esta. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada fora do homem que entrando nele o possais contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão, olha lá, e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. E ele lhe disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as coisas, todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha lá. E levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia, de nação, rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha deixado. E ele, tornando a sair dos territórios de Síria e de Sidom, foi para ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogava-lhe que impusesse as mãos sobre eles. E tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos
e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibiu, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E naqueles dias, capítulo 8 agora, ó, a segunda multiplicação dos pães. Naquele dia, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse, olha lá, tenham compaixão da multidão. Olha essa palavra. Tenham compaixão da multidão. E não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse, tenham compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecendo no caminho, pois alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe, quantos pães tendes? E eles disseram, 7. Olha lá. E ordenou à multidão, olha lá, que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu-lhe aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pudesse diante. E comeram e saciaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, olha lá, foi para a região de Dalmátona. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede essa geração um sinal? Em verdade eu vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Olha lá. E ordenou-lhe dizendo, olha essa palavra, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo, é porque não temos pão. Jesus conhecendo disse-lhe, para que arrazoaste não tendo pão? Não consideraste nem compreendeis ainda? Tendes ainda em vosso coração endurecido? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvido não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães, olha aí, ó, os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pães levantastes? Disseram 7. E ele lhe disse, como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogava-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da cidade, da aldeia, cuspindo nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvore, que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. E saindo Jesus, os seus discípulos para as aldeias de Cesaré e de Filipe, e no caminho perguntou-lhe, olha lá essa frase, perguntou ao seu discípulo dizendo, quem diz os homens que eu sou? E ele respondeu, João Batista, e outro Elias, mais outro um dos profetas. E ele lhe disse, mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe, olha aí, ó, que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, para que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo,
Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. E chamando a si mesmo com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha aí, que palavra maravilhosa, né? Deus está presente nessa simples mensagem, nessa prece que nós estamos aqui reunidos. Abra o seu coração nesta manhã. Deixe Deus falar no teu coração. Vamos agradecer antes de nós explicarmos a palavra? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos começar com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesse dia, nesse domingo, mais uma vez na tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso na minha vida. É o Senhor que abre portas e fecha portas. É o Senhor que manda recurso, mantimento e suprimento. Senhor, abençoa todos que estão conosco nessa manhã, que estão compartilhando essa mensagem da Escola Bíblica Dominical. Tem muita gente que ama ainda a tua palavra, Senhor. Eu estou transmitindo essa palavra em vários grupos para que as pessoas façam um momento de reflexão na tua palavra. Que o Senhor abra o coração dessa pessoa agora para o que eu vou falar, o entendimento, as explicações desse capítulo 7 e 8. Que o Senhor abençoe esse domingo maravilhosamente. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Abençoa a família desse homem e desta mulher que está recebendo essa palavra. Abençoa todos meus irmãos, a minha família, a minha parentela. Confirma, Senhor meu Deus, tudo aquilo que estamos planejando. Dá-nos sabedoria e entendimento para agirmos e caminharmos com prudência. Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor confirme as coisas que nós estamos planejando. Pai, confirma a tua glória sobre nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Nós oramos neste domingo maravilhoso, no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra o seu coração, nós vamos explicar agora a palavra de Deus. Vamos explicar o capítulo 7 e 8. Abra o seu coração, porque muitas vezes a pessoa está presa em outras coisas. Se desprenda agora do mundo físico. Dá uma parada aí. Nós vamos meditar, é apenas meia hora. Nós já estamos fazendo quase 15 minutos aqui, para você ter uma ideia, que já começamos, todo domingo nós fazemos a escola dominical, apenas meia hora, com a palavra e com a explicação, para que você medite, aprenda, para que você tenha entendimento. Aqui o evangelho está em qualquer Bíblia, não importa a Bíblia que você tem, Bíblia católica, Bíblia evangélica, o único livro que aceita é a Bíblia. Não acredite em livros que tem por aí, que estão vendendo, que estão doando. A verdadeira Bíblia é a palavra de Deus, não importa a Bíblia, não é o livro mórmon, o livro mórmon não é a Bíblia. Quero que você leia a Bíblia, é a Bíblia que é a palavra de Deus. Bíblia católica, Bíblia evangélica, é a Bíblia verdadeira de Jesus. Eu estou aqui anunciando uma palavra verdadeira, não estou contando história para lhe enganar, para lhe iludir. O que eu aprendi em 1981, eu continuo ensinando para que as pessoas aprendam quem é Jesus. Porque muitos conhecem somente a religião, eles não conhecem quem é o Jesus da Bíblia. Se você ler só o Mateus, Marcos, Lucas e João, você já vai conhecer a presença de Deus na sua vida. Não precisa você ler a Bíblia toda não, basta você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai conhecer quem é Jesus. Hoje muitos estão lotados, já passaram por tantas... Glórias a Deus, né? Nós estamos com um problema de internet horrível. Nossa mensagem vai continuar, amém?
Vamos ler aqui, ó. Nós estamos explicando o capítulo 7. O capítulo 7, Jesus ele está ensinando aqui para nós o que muitos estão vendo, que é a hipocrisia dos religiosos. Hoje nós estamos assistindo muitas religiões aí praticando a hipocrisia, enganação. Pessoas que preferem adorar políticos do que adorar o Senhor Jesus. Os escribas e fariseus, eles eram zelosos, observadores da tradição humana. Porém, eles eram displicentes, olha lá. Eles eram displicentes em que, missionário? Eles eram displicentes com os mandamentos divinos. Ou seja, tem muita gente aí que acredita em tudo, mas eles não acreditam na palavra de Deus. Olha lá, meu amigo. Por incrível que pareça, isso aqui é a verdade verdadeira. Tem muita gente que não acredita na palavra de Deus. Elas acreditam somente em religiosidade. Então, esse é que é o perigo hoje em dia, da pessoa ficar sendo um fanático religioso. Hoje, muita gente, infelizmente, muita gente virou fanático religioso. E isso aí está atrapalhando a sua vida, a sua família, a sua casa. Então, muito cuidado aí com essas pessoas que ensinam conversa fiada para você. Tem muita gente conversando aí, falando mentira, enganando as pessoas. Hoje nós estamos assistindo isso. Muitas religiões aí, muitas pessoas ensinando preceitos humanos. Conversa tem muita, eu não vou criticar aqui religião porque tem muito. Você que está me ouvindo aqui, você conhece essa palavra. Muitas pessoas, elas estão vivendo uma enganação. Elas estão vivendo o engano de Satanás, que o Senhor Jesus disse. Que muitas pessoas, elas estão vivendo um falso evangelho. Um evangelho de mentira, um evangelho de enganação. Um evangelho que não é o evangelho de Deus. Muitos estão ensinando conversa fiada, enganando as pessoas, ensinando as pessoas coisas erradas, coisas diabólicas, e a pessoa acaba se perdendo. Infelizmente, muita gente se perdeu nessa vida, nessa trajetória, porque simplesmente essas pessoas resolveram seguir por caminhos tortuosos. Então hoje eu quero dizer para você, olha, muito cuidado com a religião que você está frequentando, para você não virar um fanático. Eu conheço muita gente aí, que infelizmente eu conheço muita gente que virou fanático religioso. A pessoa desprezou a sua família. Olha aí, ó, é o que você vai aprender nessa primeira parte. Jesus aqui disse que essas pessoas, Jesus mostrou que essas pessoas, eles tinham um espírito, eles se preocupavam muito com o exterior. Eles não se preocupam com o coração. Eram pessoas que na parte de fora pareciam ser religiosas, como muitas religiões tem aí. Por fora usa o branco, por fora faz aquele H, mas por dentro são pessoas que pregam somente a maldade. Você tem que tomar muito cuidado hoje com a falsa religiosidade. A falsa religiosidade, ela está destruindo famílias. Infelizmente, eu estou falando aqui para você o que está acontecendo nos nossos dias. Você observa que nós estamos aqui numa batalha que a internet está caindo, mas eu espero que você esteja me ouvindo bem. Jesus, ele fala aqui da fé dos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Olha lá, uma mulher grega, ela implorou que Jesus libertasse sua filha, olha aí, ó, dos demônios, de um demônio. Hoje muita gente não acredita que existe demônio. Tem religião aí que não acredita, mas os demônios existem. Demônios são seres desencarnados que entram na mente de muitas pessoas. De uma hora para outra uma pessoa muda de vida, se torna um alcoólatra, se torna um viciado, se torna uma prostituta, se torna um homem prostituto. O demônio atinge na mente, na fraqueza do ser humano. Leva ele a achar que tem muitas pessoas que nasceram homem de repente, agora eu sou mulher, ou mulher, agora eu sou homem. O demônio faz a pessoa mudar a mentalidade dele e leva a pessoa ao suicídio. Muitas pessoas aí fracas espiritualmente, elas têm vontade de se matar, para você ter uma ideia. O ser humano está tão perdido que ele acha que ele é Deus. E é o que muitos atores ricos aí se matam. Todo dia não aparece porque aquela pessoa morreu. Porque o demônio colocou no coração dele
aquele glamour da sociedade. Tem muita gente aí que está endemoniada, não consegue dormir. Tem muitos, como, não vou falar aqui que você já vai saber, muitos cantores aí morreram, usavam drogas fortes para dormir que acabaram se suicidando, tomaram overdose. Muitos cantores, desses cantores que têm uma vida sem Deus, uma vida desregada, tomaram tanta droga que o demônio dominou a mente dele com vício. Você observa que tem pessoas aí, em todo lugar você encontra pessoas viciadas. Eu conheço, eu ando pela cidade. O cara é manhã, tarde, à noite, de madrugada usando droga. Ontem encontrei um rapaz que ele disse, eu passei 7 anos agarrado nas drogas. Eu já vendia droga. Quando eu fui ver, eu devia 3 mil já de droga. Eu usava a droga manhã, tarde, à noite, de madrugada. E chegou uma fase em que eu já não vendia, eu já era o consumidor. Fiquei devendo 3 mil e eles falaram, se você não pagar, você vai morrer. Eu tive que fazer o empréstimo, paguei minha dívida e abandonei. Porque eu olhei para mim, tenho 20 anos, eu quero ainda ter muita coisa pela frente. Você está entendendo? Isso é um espírito, a Bíblia chama que é um demônio, um ser que atua na mente. Só leva a pessoa para o caminho errado, não leva a pessoa para o caminho certo não. Os espíritos malignos só querem destruir a pessoa. Você observa que essa criança aqui, que é citada, ela fazia com que a criança ficasse deitada, ficasse doente. Muitas pessoas não conseguem sair de dentro da sua casa, estão presas de uma cama, não vão atrás de emprego, não vão nada. Você entendeu? Médio, dá uma olhada lá atrás. Olha aí, só para você meditar aqui, ó. A minha esposa está aqui do meu lado ouvindo o que nós estamos falando. Muitas pessoas, infelizmente, estão nessa situação. Se a gente não vigiar, a gente pode perder nossos parentes, nossos amigos. Continuando aqui o capítulo 8, Jesus disse que uma multidão de aproximadamente 4 mil tinha ficado durante 3 dias ouvindo Jesus e aprendendo dele. E ao fim desse estudo, ninguém lembrou o mestre de que as pessoas estavam famintas do pão material. O próprio Jesus, ao dizer que ele poderia desfalecer pelo caminho, viu a necessidade daquela gente e a supriu. Uma das lições dessa segunda multiplicação dos pães é que Deus provê tudo quanto é necessário a quem dedica seu tempo para aprender seus ensinos. É bom saber que o Pai cuida de quem fica ao seu lado. Por isso não devemos nunca cair na tentação de murmurar contra Ele por causa de algo ruim que nos aconteça. Não se deixe levar pelas obras do inimigo, mas em todo caso espere que Deus tome a iniciativa e chegue ao momento em que Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. É o que eu estou dizendo aqui, meu amigo, minha amiga. Muitas pessoas perdem a fé. A religião, ela não supre as pessoas. Muitas religiões não ajudam ninguém. Infelizmente, eu digo com tristeza essa palavra. Tem muita religião boa. Eu até uso essa palavra que em toda religião tem pessoas boas, mas em toda religião tem gente ruim. Os discípulos aqui já estavam entrando naquela visão estavam aceitando as coisas erradas. Eles só olhavam para o material. Hoje muitas igrejas só pregam materialismo. A pobreza, a miséria, elas não passam fé. Elas não dizem que você vai vencer, que você vai fazer faculdade. Aqui na segunda multiplicação, Jesus só multiplicou 2 vezes, porque era mais de 4 mil pessoas que estavam ali. Foi necessário, mas não é o primordial, porque a coisa que mais interessa para Jesus não é assistencialismo. Nós não pregamos aqui o assistencialismo. Nós vamos ajudar. Nós pregamos que você tem que ser uma bênção. Você que tem que ajudar. Os discípulos aqui, quando Jesus disse para tomar cuidado do fermento dos fariseus, o fermento aqui simboliza, Jesus usou uma palavra figurativa, para dizer assim que uma mensagem ruim de uma pessoa ruim pode fazer o bolo crescer, que ele estava dizendo, que o fermento só serve para crescer o bolo, a massa, o pão. E Jesus estava dizendo isso, cuidado com a pessoa ouvindo coisas ruins, e acabam fazendo coisas ruins. É o que muitas pessoas estão vivendo hoje em dia. Muitas pessoas estão se levantando, estão se envolvendo com gente que não presta. Por isso que a pessoa não fica na igreja. Vou falar bem claro aqui para você.
Por que que muitas pessoas ficam num pula-pula, pulando de igreja? Porque elas não aprenderam de Jesus, elas aprenderam o fermento dos fariseus. Elas aprenderam somente o mal, a fazer o mal. A igreja de Jesus não é uma igreja do diabo, é uma igreja boa. É uma igreja que se preocupa com o reino de Deus, em salvar vidas, em ajudar pessoas. Não praticar assistencialismo para fazer política. Que muitos só fazem assistencialismo visando, vai ter eleição no ano que vem, está cheio de igreja fazendo vigília política, fazendo assistencialismo, usando a igreja para fazer atividades sociais com fins políticos, para apoiar o seu político, o seu candidato. Jesus não mandou a gente fazer isso. Jesus só abençoou essas pessoas porque foi um momento que aquelas pessoas estavam há 3 dias seguindo Jesus e não tinham o que comer, pessoas pobres. Como a maioria das pessoas que frequentam as igrejas, infelizmente é a verdade. Eu acredito que 70% das pessoas que vão para a igreja são pessoas desempregadas, que só comem uma vez por dia, são pessoas que passam uma prova terrível, são pessoas de baixa renda. Não pense que igreja, você vai entrar na igreja e vai ficar rico e milionário. Pouca gente é abençoado. Aí as pessoas aprendem a ter fé em Deus. Essa que é a verdade. Jesus fala aqui, a maldade dos fariseus. Mesmo tendo visto vários milagres, os fariseus pediram que Jesus lhe desse um sinal do céu. É o que muitas pessoas querem hoje com Jesus. Os falsos religiosos, porque tinham a intenção de tentá-lo. O mestre, porém, percebendo que não havia sinceridade nele, negou o pedido que fizeram. Há pessoas que, embora vejam os sinais de Deus, não creem nele. Mas Jesus ensinou que bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, 29 está escrito isso aí, capítulo 20, versículo 29. Em seguida, o mestre exortou seus discípulos acerca do fermento dos fariseus, que é o que nós estamos falando. Ele desejava ensinar-lhe que, assim como um pouco de fermento é suficiente para levedar toda a massa, a maldade daqueles homens religiosos poderiam crescer, levando muitos ao engano. Ainda hoje, se quisermos andar em pureza e santidade, também precisamos guardar do mal. Você está entendendo? Uma pessoa que frequenta a igreja, ela só prega discurso de ódio contra o seu próximo. Vamos matar quem é da esquerda, quem é da direita. Vamos matar bandido, vamos fazer um monte de coisa. Isso aí não é o amor de Deus. Então saiba diferenciar qual é a igreja verdadeira e a igreja falsa. A verdadeira igreja, ela fala de Jesus. Jesus é amor, Deus é amor. Aqui em 1 João 4,8 diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Vamos continuar aqui nossa palavra. Aqui Jesus, ele cura nesse texto, no versículo 23, a cura do cego de Betsaida. Olha lá. Quando Jesus chegou a Betsaida, era uma cidade impenitente, repreendida pelo mestre em Mateus 11, 21. Olha aí, trouxeram-lhe um cego para que ele tocasse. Em um primeiro instante, o Senhor aplicou cuspe nos olhos dele e lhe impôs as mãos. O homem então passou a enxergar, mas com dificuldades. Olha lá, não foi curado o homem, não foi curado instantaneamente. Por isso Jesus tornou a pôr as mãos nos olhos dos cegos. Dessa forma, o homem passou a ver tudo com nitidez. Olha aí, Por esse ato, o Senhor nos revela que Ele quer que a nossa cura seja completa. Tem muita gente que não recebe uma cura completa na igreja. Ela foi curada parcialmente. Viu? Porque a pessoa tem que conhecer mais Jesus. No entanto, muitas pessoas, por não terem aprendido a assumir o que lhe pertence, não experimentam as bênçãos dos céus. Para desfrutarmos plenamente da vida cristã. Para desfrutarmos plenamente da vida cristã, precisamos assumir com confiança nossa posição em Cristo e com destemor fazer valer nossos direitos e privilégios. Aqui em Hebreus 10, ele diz que nós temos acesso. Nós temos acesso a todo tipo de bênção de vitória. Como missionário? O que eu devo pagar? Eu devo pagar, fazer sacrifício? Não. Você tem que adorar o Senhor Jesus. Você tem que amar o Senhor Jesus. Você tem que orar para Jesus todo dia. Jesus me abençoe. Jesus toca em mim. Jesus me dá força. Aí Jesus vai te abençoar. O problema é que as pessoas elas querem pagar para receber a bênção. Elas querem orar para santo, né? Não ore para ninguém. Ore só para Jesus. É só por meio de Jesus que nós somos abençoados. Religião não abençoa. Quem abençoa é Jesus. Amém? Vamos ler aqui, continuar. O que dizem as pessoas? Olha aqui, essa pergunta aqui ela é muito maravilhosa. Jesus fez um questionamento aqui com os discípulos, né?
o que dizem as pessoas de mim, né? Ao questionar os discípulos, olha aí, ó, acerca do que os homens diziam a seu respeito, o Senhor ouviu a Pedro o que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo foi usado por Deus sobremaneira em uma revelação única, mas a maioria das pessoas não tinha nenhuma compreensão sobre o ministério do Messias. Uns pensavam que ele era João Batista, enquanto outros ser um profeta. Até hoje em dia, o mundo possui as mais diversas opiniões a respeito de Jesus, mas nenhuma delas tem valor. O dia em que uma pessoa descobre quem é Jesus, quem é o Mestre, logo entregará o seu coração a ele, passa a pregar todos os conceitos que descobriu acerca de Cristo. Contudo, esses conhecimentos não podem ser teóricos, pois só quem nasceu de novo sabe a importância de tê-lo como Salvador. Hoje muitas pessoas ainda não conheceram quem é Jesus. Jesus não veio para lhe dar religião, amigo. Jesus, ele tem que entrar dentro do seu coração. Jesus não está lá no templo, na catedral. Jesus está dentro de você. Hoje muitos colocam cruz, colocam o nome de Jesus. Jesus quer entrar dentro da tua vida. Aqui, ó. Jesus ensinou que para os seus discípulos, o homem precisa renunciar a tudo que possa estorvar a caminhada cristã. Ele mostrou que quem deseja salvar sua vida não deve buscar a proteção das riquezas, o conforto da modernidade, nem a satisfação do desejo da carne, pois se fizer perderá. Ao invés de ganhar, no entanto, vai perder a oportunidade que lhes apresentarem por causa da chamada de Deus. Certamente se salvará. Negar a si mesmo significa dizer não à carne, à acomodação e ao egoísmo. Na vida terrena tudo passa rapidamente, mas aquele que faz a vontade de Deus, o Pai, permanece para sempre. Assim não permita que nada lhe roube a felicidade eterna, pois não adianta ganhar fortuna, ser aplaudido e viver na maior opulência e ser condenado à perdição. Jesus não veio aqui, meu amigo, minha amiga, está aqui, ó. Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Religião não vai lhe salvar. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Que daria o homem em troca? Tem muita gente que acha que está dando dinheiro para a igreja, ele vai ser salvo. Você tem que fazer a vontade de Deus. Jesus diz que aquele que se envergonhar dele nesse mundo, que muitas pessoas têm vergonha de dizer que conhecem Jesus, que são cristãos. Muitos são só religiosos, só frequentam a igreja para dizer que são religiosos, mas eles não querem ter compromisso com Jesus. Você está entendendo? Você ama Jesus realmente? Você está disposto a segui-lo até o fim da sua vida? Então deixe Jesus morar na tua vida, na tua boca. Pratique Jesus. Jesus não é uma teoria, é uma prática. É o que eu estou fazendo aqui para você. Estou lhe ensinando, que eu quero que você aprenda para você ensinar. Esse é o papel do discípulo de Jesus, ensinando outros. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse domingo, pela escola dominical. Que o Senhor abençoe todos que vão compartilhar essa mensagem. Que o Senhor abençoe essa semana, que tenhamos uma semana de êxito, de vitória, de conquista. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ótimo domingo, ótima semana. Até domingo que vem, se Deus nos permitir. Fique na paz. Glória a Deus.